Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo e de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos. Agradecemos mais uma vez a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial a dádiva da vida. Não podemos deixar de agradecer constantemente a este Pai misericordioso que nos concedeu mais uma oportunidade no corpo físico, mais uma oportunidade para construirmos verdadeiramente o nosso futuro. E precisamos também constantemente lembrarmos de agradecer a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, também de uma forma muito especial pelos ensinamentos exemplificados que ele nos deixou, na forma aí como nós conhecemos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecemos aos mensageiros do Cristo, estes companheiros que nós os conhecemos e denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos amigos, espíritos familiares, que constantemente estão com a disposição firme em se encontrarem do nosso lado para orientarem os nossos passos, desde que tenhamos verdadeiramente ouvidos para ouvi-los. E agradecemos por último, de uma forma muito especial, a todos vocês que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual, em outras páginas virtuais, onde também utilizamos para fazer explanações, estudos do Evangelho do Cristo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês pela presença, pela companhia, pela perseverança e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados aqui nesta página para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro da Esperança. Livro da Esperança. É o capítulo de número 4, que tem como título Perante o Mundo. Este livro, conforme nós sabemos, de autoria do Espírito Emmanuel e Chico Xavier. Então, esta parceria Emmanuel e Chico que nos deixou este legado, digamos assim, que é uma fonte inesgotável de pesquisas para as nossas reflexões. Então aqui Emmanuel nos traz ensinamentos belos e profundos acerca do nosso comportamento perante o mundo. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, faremos a nossa leitura costumeira de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de autoria de Carlos Torres Pastorino, e a mensagem é a de número 26, que tem aqui da seguinte maneira: Pastorino nos traz estes ensinamentos, nos orienta da seguinte maneira: afaste-se dos ambientes malsãs, ou seja, aqueles ambientes que não são tão saudáveis para nós, que não são tão indicados para nós. E aí ele diz, evite as pessoas mal intencionadas. Então aqui ele nos orienta que é preciso que evitemos aqueles ambientes doentios, é preciso que evitemos aquelas pessoas mal intencionadas, porém, no entanto, se sua presença nestes ambientes malsãs e também junto àquelas pessoas mal intencionadas, se a sua presença puder melhorar aquele ambiente e aquelas criaturas, sem que com isto sofra sua alma, leve sua virtude
ao antro do vício. Então aqui Pastorino nos orienta que é preciso que nós evitemos aqueles ambientes doentios, aquelas pessoas mal intencionadas. No entanto, se a nossa presença naqueles ambientes, junto àquelas pessoas mal intencionadas também, se nós pudermos auxiliar, sem que com isto nós nos prejudiquemos, sem que com isso a nossa alma sofra, que nós façamos isto, levemos luz ao antro do vício. E aí ele nos orienta da seguinte maneira: mas faça como o sol, que ilumina e saneia o pântano, sem que seu raio de luz e calor dali se afaste, enlameado e fétido. Então aqui ele nos orienta que precisamos nos comportar nestes ambientes e perante aquelas pessoas mal intencionadas como o raio de luz do sol, que entra em qualquer pântano e sai de lá do mesmo jeito, sem ser enlameado e sem também que o seu raio se torna fétido. E aí ele encerra: seja você o espelho vivo de sua fé. Então aqui ele encerra dizendo que é preciso que nós exemplifiquemos a nossa fé. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos nas palavras de Emmanuel e Chico Xavier neste capítulo 4 do Livro da Esperança, Perante o Mundo. E aí Emmanuel trouxe para este capítulo, como base para as reflexões, as palavras de Jesus, anotadas por João, lá no capítulo 14, no versículo 1, quando Jesus disse o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então aqui Jesus nos pede para que nós não fiquemos perturbados, que nós possamos crer em Deus e que também nós possamos crer nele. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 2, Emmanuel destacou para esta reflexão também a seguinte frase, anotada por Kardec, lá neste capítulo 3, no item 2, que a casa do Pai, já que Jesus falou da casa do Pai, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então aqui a espiritualidade amiga, juntamente com Kardec, toda aquela pleiade de espíritos que trabalharam juntamente com Jesus para trazer para nós aqui na Terra todas estas orientações que nós encontramos na doutrina dos Espíritos, nos orientaram desta forma, que a casa de Deus é todo o universo e as diferentes moradas são os mundos, esta infinidade de mundos que circulam no universo. Estes sextilhões de mundos, conforme a nossa ciência oficial, já chegou a números aí de sextilhões de mundos que estão espalhados no universo, e todos têm uma finalidade. Todos, conforme nos dizem os espíritos amigos, e conforme nos disse Jesus, já que ele disse que há muitas moradas na casa do Pai, então se Jesus falou em morada, é porque existe morador, porque senão ele teria falado simplesmente de corpos celestes. Quando se fala em morada, é porque existe morador, não é uma casa abandonada. Jesus usou o termo morada. Então existem moradores. Então aqui os espíritos amigos nos dizem que estas moradas, elas são correspondentes, elas são de acordo, elas atendem às necessidades de cada espírito, de acordo com a sua evolução. Quando nós, que aqui nos encontramos, não estivermos mais em condições de habitarmos a Terra, seja
pela melhoria da terra, ou seja, pela nossa melhoria. Se a terra melhorar e nós ficarmos para trás, não avançarmos juntos com a melhoria da terra, nós seremos convidados gentilmente pelos espíritos amigos para desocuparmos o lugar para outros mais equilibrados do que nós. Se a Terra não avançar como nós avançarmos, ou se nós avançarmos mais do que a Terra, nós iremos para outros mundos que sejam compatíveis com o nosso grau evolutivo. E, é lógico, constantemente, conforme nós sabemos, e Jesus também disse que o Pai trabalha até hoje, constantemente existem espíritos nesta linha de necessidade de virem a corpos físicos, porque constantemente novos espíritos estão, digamos assim, simbolicamente sendo criados, saindo das mãos do Criador e indo para uma primeira existência, uma encarnação em mundos primitivos, em mundos compatíveis com a sua condição, com a sua necessidade. Então, assim é o mundo, assim são os mundos, as moradas diversas na casa do Pai, conforme os espíritos amigos nos dizem aqui, através de Kardec, nesta orientação, nessas anotações de Kardec, organizando o Pentateuco espírita. Aí chegamos nas palavras de Emmanuel, refletindo acerca dessas palavras de Jesus e sobre as palavras que nós encontramos aqui de Kardec. Então, Emmanuel nos diz da seguinte maneira: clamas que não encontrastes a felicidade no mundo, quando o mundo... Então, via de regra, nós reclamamos, nós clamamos que não encontramos a felicidade no mundo. E aí ele diz, quando o mundo, bendita universidade do Espírito. Então aqui Emmanuel conceitua o mundo em que nós nos encontramos, aqui ele está falando do planeta Terra, o mundo como sendo uma bendita universidade do Espírito, dilapidada por inúmeras gerações. Então aqui ele nos chama a atenção que nós estamos dilapidando, em inúmeras gerações, nós estamos dilapidando esta universidade bendita que nós temos à nossa disposição, esta sala de aula imensa que nós temos à nossa disposição. E aí ele diz ainda, te inclui entre aqueles de quem espera cooperação para construir a própria felicidade. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que todos nós nos incluímos entre aqueles de quem espera cooperação para construir a própria felicidade. Então é preciso que nós trabalhemos auxiliando o mundo para construirmos também a nossa felicidade, conforme estudamos no capítulo anterior, no capítulo 3, na construção do futuro, que é o capítulo de número 3. Então precisamos trabalhar hoje, no aqui e no agora, nesta imensa universidade, bendita universidade onde nós nos encontramos, construindo a nossa própria felicidade. E aí ele acrescenta na sequência, aí ele vai fazer aqui um histórico da nossa vinda à Terra, desde o berço até o nosso retorno ao mundo espiritual. Então ele diz aqui, ó, quando atingiste o diminuto porto do berço, com a fadiga da ave que tomba inerme, depois de haver planado longo tempo sobre mares enormes, conquanto chorasses, argamassavas com os teus vagidos a alegria e a esperança dos pais que te acolhiam, entusiasmados e jubilosos para seres em casa o esteio da segurança. Então aqui ele nos chama a atenção que nós rondamos por aí, nós planamos por aí por longo tempo até virmos à Terra pela primeira vez, porque nós ficamos um tempo que nós não sabemos, nós não temos uma noção de quanto tempo nós ficamos na condição de princípio inteligente, que não tínhamos uma forma definida,
não tínhamos uma identidade definida. E a partir do momento em que recebemos simbolicamente, conforme nós encontramos lá na Gênese mosaica, lá na Gênese de Moisés, no capítulo 2, no versículo 7, se não me falha a memória, quando recebemos o sopro divino ou o sopro de vida, nos tornamos um ser vivente, ou seja, ganhamos ali uma identidade, naquela simbologia de Moisés, que Deus teria nos formado do pó da terra e teria soprado nas nossas narinas e recebemos então a vida. Então, a partir daquele momento, nós viemos para a nossa primeira existência, e aí temos esta infinidade de existências que não sabemos quantas já tivemos e quantas tantas outras teremos pela frente, de acordo com as nossas necessidades. E aí nós retornamos aqui, e aqui nos encontramos mais uma vez, retornamos através do berço e chegamos aqui na condição de uma esperança para os nossos pais, para sermos o esteio de sustentação daquele agrupamento familiar. E na sequência ele diz: alcançaste o verde refúgio da meninice, e embora mostrasses a inconsciência afável da infância, foste para os mestres que te afagaram na escola promessa viva de luz e realização que lhes emblemava o porvir. Então aqui ele fala já um pouco adiante, quando já estávamos na condição de meninos na escola, que éramos também a esperança dos nossos mestres, dos nossos professores, a esperança do porvir. E na sequência ele diz sobre a juventude: chegaste ao róseo distrito da juventude, e apesar da inexperiência em que se te afloravam todos os sonhos, os dirigentes de serviço na profissão que abraçaste contavam contigo para dignificar o trabalho e clarear os caminhos. Então, durante a nossa trajetória aqui pela Terra, desde o berço, e aqui ele fala da nossa juventude, todos aqueles que estiveram conosco, nos auxiliando, esperavam de nós alguma coisa. E aqui ele fala em relação à questão do trabalho, da profissão, que, sem sombra de dúvida, aqueles que nos auxiliaram nos nossos primeiros passos no trabalho, no ganha-pão do nosso dia a dia, eles esperavam de nós alguma coisa muito importante. E aí ele diz na sequência sobre a formação de um novo lar, que quando chegamos ali no berço, passamos pela meninice, a juventude, chegamos a uma profissão, e aí chegamos a uma independência, onde constituímos o nosso próprio lar. E aí ele diz: constituíste o lar próprio, e não obstante tateasses os domínios da responsabilidade, ainda ali bem frágil nas responsabilidades, tateantes nas responsabilidades, em meio de flores e aspirações, espíritos afeiçoados e amigos te aguardavam generoso concurso para se corporificares na condição de teus filhos através da reencarnação. Prestemos atenção neste trabalho de cooperação constantemente, que constantemente alguém está esperando alguma coisa de nós, conforme ele nos disse aqui, quando nós chegamos àquela condição de constituir o nosso próprio lar, existem espíritos afeiçoados a nós e para com os quais nós assumimos compromissos de os receberem no nosso agrupamento familiar na condição de filhos. E aí na sequência ele diz: penetrastes os círculos da fé renovadora que te honra os anseios de perfeição espiritual, e se bem que externasses imediata necessidade de esclarecimento e socorro, companheiros de ideal saudaram-te a presença na certeza de teu apoio ao levantamento das iniciativas mais nobres. Então aqui mais uma vez, ali no agrupamento religioso, alguém está esperando a nossa contribuição. Alguém constantemente ao longo da nossa trajetória
alguém está esperando a nossa colaboração, a nossa cooperação, já que esta nossa vida, ela é de parceria constantemente. E Emmanuel ainda nos esclarece: casa que habitas, campo que lavras, plano que arquitetas e obras que edificas, solicitam-te paz e trabalho. Então aqui ele fala que em qualquer lugar, na casa, no campo de trabalho, no plano que estamos arquitetando, nas obras que estamos edificando, constantemente estão solicitando a nossa paz e trabalho. Amigos que te ouvem, rogam-te bom ânimo. Doentes que te buscam, suspiram por melhoras. Criaturas que te rodeiam, pedem-te amparo e compreensão para que lhes acrescentes a coragem. Cooperemos constantemente aqui no mundo e perante o mundo. E aí ele diz ainda na sequência para encerrar: coisas que te cercam requisitam-te proteção e entendimento para que se lhes aprimore o dom de servir. Então aqui nos chama a atenção que tudo que nos cerca estão esperando, estão pedindo a nossa proteção, o nosso entendimento, a nossa cooperação para que aprimore no dom de servir. Tudo é ansiosa expectativa. Então prestemos atenção nestas últimas frases de Emmanuel, nestas reflexões perante o mundo, onde ele nos diz que tudo na vida é ansiosa expectativa ao redor de teus passos. Constantemente existem criaturas encarnadas e desencarnadas ao redor de nós que estão ansiosas, estão esperando a nossa contribuição. E aí ele diz ainda: não maldigas a terra que te abençoa. Não maldigamos jamais, não reclamemos jamais em relação à terra que nos recebeu mais uma vez, conforme ele diz aqui, a terra que te abençoa, esta abençoada universidade que nos recebeu. E aí ele diz para encerrar: afirmas que esperas em vão pelo auxílio do mundo. Constantemente, em especial nessas chamadas viradas de ano, já que hoje nós estamos no 4º dia do ano de 2020, normalmente as pessoas dizem aquelas frases, escrevem aquelas frases: eu espero que o próximo ano seja bom, que o próximo ano seja melhor para mim. E vejamos e prestemos atenção nesta frase aqui anotada por Chico Xavier: afirmas que esperas em vão pelo auxílio do mundo. Ou seja, nós estamos esperando há quantos milênios pelo auxílio do mundo, mas quando que nós auxiliamos o mundo em ser verdadeiramente melhor? Que é exatamente o que ele anotou aqui, ó. Entretanto, é o mundo que espera confiantemente por ti. Não esperemos um ano de 2021 melhor do que o ano de 2020. Não, de forma alguma, não esperemos, mas que possamos, todos nós, cada um de nós, sermos melhores do que em 2020, que é exatamente o que ele diz aqui, ó. Entretanto, é o mundo que espera confiantemente por ti. É o mundo que espera que cada um de nós sejamos verdadeiramente melhores. É o mundo que está esperando que sejamos verdadeiramente cristãos. E, acima de tudo, é o mundo que, independentemente de religião, de estar numa condição de cristão ou não, porque existem muitas pessoas que não se intitulam como cristãos e que são melhores do que nós, que nos intitulamos cristãos, independentemente da religião sob a qual nós estamos albergados, a bandeira religiosa onde estamos escondidos ou albergados, mas que sejamos, acima de tudo, verdadeiramente humanos, que alcancemos esta condição de humanidade. Muita paz a todos e até breve. Até breve, quando aqui retornaremos mais uma vez
para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões, e que possamos fazer esforços constantemente aqui no mundo e perante o mundo para darmos a nossa cota, a nossa cooperação para a melhoria do mundo, melhorando em primeiro lugar o nosso mundo interior. Paz aos nossos corações.